A paz de Deus para todos os ouvintes. Vamos nessa manhã ler a palavra que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. O assunto da palavra é sobre o centurião Cornélio, um homem piedoso. Vamos ler alguns trechos aqui e a gente conversa sobre isso. Havia em Cesareia um varão por nome de Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este homem, ele enquanto orava, teve uma visão de um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar, em Jope. Ele te dirá o que deves fazer. Então, irmãos, meus amigos ouvintes, Cornélio, um homem piedoso e justo diante de Deus, achou graça diante de Deus, e Deus enviou um anjo para ele, enviou numa visão para dizer o que ele precisava fazer, porque só a sua justiça e bondade ainda não eram o suficiente, certo? Para se justificar diante de Deus. Eu sou bom, eu faço esmola, eu faço isso, eu faço aquilo. Vocês vão ver o que faltava para Cornélio. E também, o anjo mesmo dando uma visão para ele, o anjo mesmo não disse para ele o que ele precisava fazer para completar aquela falta, o complemento da sua bondade, do seu temor a Deus, da sua vontade de servir a Deus e agradar a Deus. O anjo não disse diretamente para ele. Mas Deus na terra, ele honra os seus servos, os homens e mulheres que servem a Deus aqui na terra. Deus usa deles para testemunho da graça, da salvação, para anunciar a palavra, para dizer às pessoas o que Deus requer de cada um. O anjo poderia simplesmente falar ali, diretamente para Cornélio, tá? Não espere você que um anjo venha te dizer o que você precisa fazer, o que você precisa completar na sua vida para servir a Deus. O anjo pode até te dar uma visão, dizendo, mas que vem alguém, mas virá um homem, uma mulher temente a Deus falar com você. O anjo não vai te dizer diretamente. Como também, quando Jesus Cristo apareceu para Saulo no caminho de Damasco, Saulo estava perseguindo os cristãos com cartas e autorizações do sacerdote para prender os cristãos. Jesus apareceu para ele como uma luz muito forte, que excedia a luz do sol. Mas também o Senhor não disse para ele o que ele precisava. Disse que seria enviado um homem para falar e dizer o que ele precisava fazer. Então, honre aquele que vem falar com você no Evangelho, que vem falar sobre a salvação. Honre o servo que Deus envia, certo? Um homem da terra, uma mulher da terra. Não espere, não seja tão duro e incrédulo a ponto de querer que um anjo te apareça para te falar o que você precisa. Honre. Aí, continuando, Cornélio mandou um dos seus empregados de confiança ir até Jope buscar Pedro para vir falar com ele conforme a visão que teve, que ele teria que chamar a Pedro para Pedro falar para ele o que ele precisava. E ele mandou. No dia seguinte, enquanto esses enviados ainda estavam a caminho, Pedro também estava orando,
Simão Pedro estava orando no seu aposento, quando também ele teve uma visão de Deus, que estavam chegando os homens para levá-lo, para convidá-lo. Mas antes disso, Deus mostrou para ele numa visão, no céu, como um grande lençol aberto, que ali apareciam vários animais quadrúpedes que eram considerados como animais imundos aqui pelo Velho Testamento, pela lei, que não poderiam ser comidos, certo? Você pode até aprofundar um pouquinho mais sobre isso, se quiser. Então existiam os animais puros que se podia abater e comer, e existiam também os animais impuros que não se podia comer. E ali apareceram os impuros. Por que essa visão? Porque os judeus não se comunicavam com os gentios. Eles não poderiam, eles achavam que eles não podiam anunciar o evangelho a Jesus Cristo para os gentios. Mas Deus mostrou a Pedro e falou: Pedro, mata e come um daqueles animais imundos que apareceu na visão. Ele disse: de maneira nenhuma, Senhor, comerei algo imundo. E isso aconteceu por 3 vezes. Aí Deus mostrou para ele que estariam ali à sua porta 3 homens que estavam indo chamá-lo para ir falar com Cornélio. Aí ele entendeu, porque Cornélio não era judeu e nem a sua família. E Pedro acompanhou no dia seguinte aqueles homens para Cesareia e foram até a casa de Cornélio. E Cornélio, naquela alegria, convidou os seus parentes para estar ali na casa, para esperar Pedro. E quando Pedro chegou na casa, Cornélio, de gozo e contentamento, cheio das coisas de Deus, se prostrou diante de Pedro. E Pedro disse: Cornélio, de maneira nenhuma faça isso, porque eu sou homem como você. Olha a humildade de Pedro, não quis glória para si, ser adorado por um homem. Aí Cornélio contou para Pedro o que tinha acontecido, e enquanto Pedro anunciava Jesus Cristo para ele e todas as pessoas que estavam ali na casa, eles receberam o Espírito Santo de virtude que recebiam de ouvir falar da pregação de Jesus Cristo Salvador. Começaram a falar em línguas, foram selados pelo Espírito Santo. E isso acontece hoje na igreja. Deus sela almas com o dom do Espírito Santo de falar línguas. Existem diversidade de dons. Existe o dom de pregar o evangelho, dom de profecia, isso é vivo dentro da igreja. Dons de cura, dons de sabedoria, de ensinar a palavra, de doutor, assim, da pessoa esclarecer a palavra. Existe o dom de maravilhas, e acontecerem obras maravilhosas e contarem as obras. Existe o dom de línguas. As pessoas, pela virtude de Deus, falam em línguas que os companheiros que estão perto na igreja não entendem, certo? Mas eles falam entre si a Deus. O ensinamento é, quando falar línguas, controle, porque o dom, ele é submisso ao profeta. Então, cada um que se controle e fale num tom organizado, fale baixo, consigo mesmo e a Deus. Então, esse dom é maravilhoso e bonito. E aqui, Pedro viu eles receber o Espírito Santo e disse: como negarei o batismo a eles, que como a nós receberam o dom do Espírito Santo? Aí Pedro batizou Cornélio, eles quiseram batismo. Quando Pedro anunciou Jesus e falou do batismo, todos aceitaram o batismo e foram batizados em nome do Senhor Jesus. Era o que faltava para Cornélio, um homem bom e justo e temente a Deus, e buscava com sinceridade as coisas de Deus. Quando a pessoa busca com sinceridade e chega até ele as coisas de Deus, a pessoa está pronto para aceitar. Ela não resiste. Existe muito que resiste àquilo que é de Deus. Ele não se sente confortável, não se sente bem. Parece que aquilo que é de Deus incomoda ele. Vai incomodando, ele não quer ouvir, quer fugir.
não quer crer na palavra de Deus. Mas Cornélio aceitou de bom grado e Deus fez uma grande obra ali com o gentil. E Pedro entendeu que Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama todos que amolecem o coração para ele e o recebe. O Senhor bate a porta, mas não força a entrada. Você tem que abrir a porta. O Senhor toque, toque, toque. Eis o evangelho chegando, a salvação na sua casa, no seu coração. Abra a porta, porque muitos não o recebem. Muitos deixam de receber a salvação, não têm prazer naquilo que é de Deus. Mas creia em Deus, creia na palavra de Deus e veja que para Cornélio, homem bom e justo diante de Deus, isso só não era suficiente. Ele tinha que ser selado, ser batizado, que é o primeiro passo. Como o Senhor Jesus disse, ide anunciar o evangelho a toda criatura, ou seja, a todas as pessoas em todas as nações, em todos os lugares. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, quem rejeitar a palavra de Deus será condenado. Está na palavra, essa é a palavra de hoje, um domingo de manhã, né? Um tempo frio, ontem estava bem calor, mas hoje está frio, está agradável, gostosa a temperatura, estamos aguardando a chuva, mas a chuva de bênção está chegando na sua casa. A palavra de Deus, não a rejeite, aceite, ore a Deus e busque, se humilhe, não importa quem traga a palavra de Deus para você. Se você é grande, poderoso e se sente altivo, esqueça isso. Isso não é bom e Deus não se agrada. Deus se agrada das pessoas humildes. O reino de Deus é dos humildes, certo? Daqueles que consideram as outras pessoas como superior a si próprio. E se todos considerar um superior ao outro, há um equilíbrio e Deus se agrada. Essa é a palavra de hoje. Ficamos por aqui. Deus seja louvado. Deus abençoe a casa de cada um de vocês, o seu coração, a sua alma. Deus te dê saúde, Deus te dê benção e paz e alegria. Amém. Glória a Deus.